hoje que estão passando os seus piores momentos e você não entende por quê. E alguns irmãos de igreja costumam olhar para você e dizer: você está fazendo alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa escondida. E a única coisa escondida que você está fazendo é viver num secreto onde só você e Deus pode passar por ele. A primeira coisa que o deserto me ensinou é que ele tira o quantitativo das pessoas que me acompanham para colocar o qualitativo, a qualidade de quem me acompanha. Porque o deserto é muito bom para abandonar. Pessoas abandonam a gente no deserto. E o deserto é algo de Deus. Eu vou te provar que o deserto é algo de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi batizado nas águas, ele também recebe o batismo do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. No batismo do Espírito Santo, imediatamente, não sou eu que digo, a Bíblia diz que quem leva Jesus para o deserto é o Espírito que agora batiza ele e direciona ele para o deserto. Então o deserto nunca foi um lugar que Satanás colocou as pessoas. Pelo contrário, se você quiser ver como é a proposta de Satanás, é tipo assim: se você me adorar, eu te darei os reinos da terra. Quem prometeu lugares incríveis quando andam com Deus foi o inferno. O céu, ele diagnosticou as pessoas que são preparadas por Deus a passarem pelos piores momentos e pelos desertos. Então eu vim pregar para pessoas que às vezes não estão entendendo por que tudo isso está acontecendo na minha vida. Porque depois de 10 anos, o que nós deveríamos ter seriam colheitas incríveis, e cada dia Deus está nos amassando mais. Porque a grande verdade não é o que as pessoas estão vendo, mas o que o céu está fazendo enquanto me enxerga. Então eu quero ler apenas um texto com vocês, que está no livro de Jó. Eu queria que você abrisse o livro de Jó. E esse texto me salvou essa semana. E eu serei bem breve. Jó, capítulo de número 10. Jó, capítulo de número 10, versículo de número 8. O livro de Jó é um dos livros que eu mais amo. A musiquinha estava boa de fundo aí. Estava gostosinha. Pronto. Jó, capítulo 10 é o texto que eu vou ler, mas vocês sabem por que Jó passou tudo que passou? Alguém poderia me ajudar e pregar junto comigo? Por que você acha que Jó passou pelo que passou? Olhando daqui, parece que tem bastante gente teóloga que lê bastante a Bíblia e já usou isso para falar com alguém. Mas eu quero te dar dados bíblicos, não dados achômetros. Por que Jó passou pelo que passou? Alguém sabe? Jó perde tudo da noite para o dia, tudo. E a Bíblia vai dizer que quando Jó perde tudo, ele faz uma declaração no capítulo 2. Ele diz assim: o mal que eu temia me sobreveio. Olha o que Jó vai dizer: o mal que eu temia me aconteceu. Qual era o mal que Jó temia? Perder tudo. Então a primeira coisa que a gente aprende no livro de Jó, que nós não somos resultado simplesmente do que plantamos, nós também somos resultado do que estamos esperando. Por isso que Jesus vai dizer assim: não se atentem vocês e nem fiquem ansiosos por coisa alguma. Basta para cada dia o seu próprio mal. Ou seja, nós somos uma geração que estamos trazendo o mal de amanhã, de segunda-feira. Nós nem sabemos como vamos pagar o aluguel ou como vamos pagar a conta, e já estamos sofrendo. E Jesus está dizendo: eu não quero que vocês antecipem a prova de amanhã. Esperem o melhor de mim. Você lembra que Jesus fala para a mulher do fluxo de sangue? Ela tocou nele e ela recebe a cura, sim ou não? Sim. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ela e cura ela de novo. Você sabe por quê? Porque a doença dela não era do corpo. Ela curou e estancou o sangue que saía. Mas a palavra de Deus vai dizer
que Jesus faz 3 coisas. Olha o que o texto vai dizer. E voltando-se Jesus, a viu e disse: seja curada. Mas ela já tinha arrancado a cura. Sim ou não? Sim. É que nós olhamos para a cura do que ela precisava fisicamente. A grande verdade é que 99% de nós aqui hoje não precisamos de uma cura física. Porque o que causa a doença física é a maneira como pensamos. Você sabe o que acontecia nessa época com uma mulher quando estava no seu período menstrual? Ela tinha que ficar trancada num lugar fora da casa. E ela passava todo o período, mais ou menos 7 dias, longe da família. E depois que a menstruação acabasse, ela teria que se lavar por completo. E aí ela voltava para a família, porque agora era pura. Enquanto sangra, é impura. Só que a Bíblia vai dizer que ela está 12 anos impura. Você sabe o que aconteceu com essa mulher? Quando o texto diz que ela gastou tudo que tinha, é porque uma mulher, para gastar tudo que tem, primeira coisa, ela precisava de um marido. Não dá para gastar sendo solteira nessa época. Então ela tinha uma família. E sabe o que aconteceu com essa mulher trancada há 12 anos? A família foi embora e nunca mais voltou. E a primeira coisa que Jesus quer fazer por ela, Ele não está preocupado porque alguém arrancou o poder dele. Ele quer voltar para alguém que teve a vida toda o desprezo de ver pessoas indo embora e ninguém voltou para ela. A primeira cura que Jesus quis dar para ela é: ninguém voltou, eu volto. Nesses 12 anos ninguém te viu, eu vejo. E a cura que eu quero te dar agora é na mente, para que você não saia daqui acusando, depois de ser curada, que as pessoas te abandonaram, que as pessoas te deixaram. Porque nós seremos o resultado daquilo que pensamos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, que Deus dá esse decreto sobre nós através do profeta: bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Aleluia. Pensamento de paz e não de dano. O pensamento que Ele tem ao meu respeito é o pensamento que eu tenho que ter, não o que os outros pensam. E aí Jó vai entender isso. E ele faz uma declaração que na leitura fica parecendo que Deus é ruim. E Deus não é ruim. E eu lendo esse texto essa semana, Deus me deu uma revelação tão poderosa que ontem nós passamos o culto chorando por isso. E eu quero que você saia chorando hoje daqui. Amém ou não? Amém. Olha o que o texto vai dizer. Jó capítulo 10, versículo de número 8. Me formaste com tuas mãos. Já está falando com Deus. Tu me formaste com tuas mãos. Tu me fizeste. E no entanto, me destrói por completo. Olha que já está dizendo: o Senhor me forma, o Senhor me fez, portanto, também o Senhor tem nesse momento me destruído por completo, me desfeito por completo, me amassado por completo, me moído por completo. Jó não está dizendo que isso é uma característica do diabo. Ele está dizendo que isso vem de Deus. E a primeira coisa que você precisa entender é que Deus não criou um homem. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve. E Deus criou a luz, a separação do fundamento. Ele criou os animais. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 de Gênesis, que quando Deus vai fazer o homem, essa é a mensagem que ele deixa no capítulo 2. Ele disse assim, então no versículo 7, então formou Deus o homem. Deus não fez o homem, Ele formou o homem. E se você ler o capítulo 2, o versículo 4, você vai perceber. Quem está comigo, diga amém. Amém. Deixa eu te falar, talvez você não vai dar um glória a Deus aqui hoje como você está acostumado a dar. Mas eu te garanto que você vai sair para aquela porta tomando decisões que você talvez nunca tenha tomado. Eu sei que nós somos uma geração também que damos glória pela altura que se prega ou pela maneira. Eu não vim para fazer isso. Eu vim para dar uma moída no teu coração e você sair por aquela porta e dizer: Deus, eu não quero ser a mesma pessoa.
palavra vai dizer, onde eu estava aqui, meu TDAH, Deus formou o homem. O capítulo de número 2, versículo 7, Deus formou o homem. O que antecede o capítulo 2, versículo 7, é o versículo 4, 5 e 6. E a Bíblia vai dizer no versículo 4, 5 e 6, que não havia erva, que não havia planta, pois não havia brotado nada, porque não choveu. Havia uma falta sobre a terra. Aí Deus fala assim, então formou Deus o homem. Porque a formação de Deus não está quando estamos transbordando, mas quando está faltando algo. Aí Jó vai dizer isso. Tu me formaste, ou seja, eu fui formado por ti. O Senhor deu forma para que eu fosse da maneira como o Senhor quisesse. Aí ele diz também, mas o Senhor também me fizeste, ou seja, eu não só fui formado, como o que o Senhor fez na minha vida é notório. Eu sei tudo que o Senhor fez. Portanto, entretanto, o Senhor também tem me moído por completo. A sensação que eu tive quando eu li esse texto, pastor, é que Deus só tinha o poder de me transformar e de me levantar, mas eu não dava autorização para Ele me desmontar. Quantos de nós estamos vivendo isso? Que o que estamos vivendo se tornou uma vergonha para o tipo de Deus que nós dizemos servir. Porque segundo o que acreditamos dos homens, quem serve a Deus não passa por prova. E realmente quem serve a Deus não passa por prova. Quem serve a Deus é moído por Deus. E o meu questionamento não é o fato de Deus moer as pessoas, mas é por que Ele faz isso. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 53, que alegrou-se Deus de ver Jesus sendo moído até a última gota. Deus se alegrou de ver Jesus sendo moído por completo. Isso foi um motivo de expressão, não de uma alegria desumana, mas de uma alegria de propósito. Você lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? O que aconteceu? Ele olha para o céu sorrindo, e o céu se abre. Quem vai sorrir enquanto está sendo apedrejado? Quem certamente vê o céu se abrindo para mostrar o porquê está sendo apedrejado. Você quer entender um negócio poderoso sobre a tua vida? Você sabe qual que era a distância do poder de Deus sobre a vida e o cumprimento da palavra de Deus? Você se lembra o que Jesus falou para os discípulos? Recebereis poder do céu. Amém? E sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Você sabe o que os discípulos fizeram? Eles receberam poder em Jerusalém. Diga comigo, receberam poder em Jerusalém. Tá, agora você sabe o que aconteceu quando eles receberam poder em Jerusalém? Eles se apaixonaram pelo poder que desceu na cidade de Jerusalém e não queriam sair de lá. E a palavra de Deus disse que eles receberiam poder em Jerusalém, sairiam para a Judéia, para Samaria e para os confins. E a maneira que Deus teve de tirar os discípulos do lugar que eles se apaixonaram. O que é se apaixonar pelo lugar da presença? É a gente ficar com nostalgia e ficar só lembrando do tempo que a gente foi muito crente, e se apaixonar pela igrejinha que a gente era, ou do ministério que nós éramos, e ficar assim, ai, como eu queria voltar para aquele tempo. E Deus está dizendo, eu vou matar pessoas para que você não queira voltar para aquele tempo, porque todo crente que quer voltar no tempo, ele não entendeu o propósito pelo qual ele nasceu. Quando Paulo diz, prossigo para o alvo, ele declara assim, deixando para trás as coisas que ficam. Deixa eu te dizer, Paulo não está deixando as coisas ruins. Esse texto não se fala sobre coisas do passado, de pecado de Paulo. Ele deixa exatamente o sucesso do passado. Ele deixa exatamente a glória do passado. Paulo está dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Por quê? Porque o alvo daqueles que andam com Deus é andar em movimento, não importa qual é a estação. Davi, entendendo isso, no Salmo 23, versículo 4, o que ele diz? Ainda que eu ande. Olha o que ele está dizendo. O vale é o lugar de andar
gente perder, às vezes, até uma família. A sensação que eu tenho é que Deus não pode nos moer ao ponto de falirmos uma empresa. É como se Deus não pudesse fazer isso. E estamos culpando um demônio que não tem culpa. E por que Deus permite que a gente seja moído? Vocês têm azeite? Vocês têm azeite de óleo para ungir? Pega para mim, por favor. Eu vou te explicar por que moer é poderoso. Eu vou te explicar por que o tempo da moeção é poderosa. Isso é dos bravos. Obrigado. Esse aqui sou eu e você. Amém? Amém? E isso que está dentro é a unção que Deus vem derramando há anos. Amém? Amém? Aonde está essa unção? Vou falar de novo. E vocês tentam pensar comigo. É cheiroso, hein? Esse copo sou eu e você. Quem é esse copo? Eu e você. Ok? Essa é a presença do Eterno. E a unção que é derramada sobre nós enquanto Ele está nos formando e nos fazendo. Ok? Essa unção está onde? Dentro de mim. Diga, dentro de mim. Diga para quem está do teu lado, aquela unção está dentro de você. Ok. Quando essa unção está dentro de você, quem usufrui dessa unção? Eu. Você. Quem mais usufrui dessa unção? Mais ninguém. Você está aí ou não? Amém. Quando Jesus morre na cruz, você lembra o que fizeram com ele? Quem lembra? Desculpa, depois a gente lava. Foi isso que fizeram com Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo o que Jó declarou: tu me formaste com a tua poderosa mão, me fizeste, entretanto. O Senhor me destruiu, me quebrou por completo. Nós fomos salvos pelo quê? Nós somos perdoados pelo? Nós somos salvos pelo? O sangue que nos libertou estava dentro dele. Mas quando ele se tornou poderoso? Quando a cruz tirou para fora o sangue que só ele tinha do lado. Então o que significa moer? É permitir que eu e você pudéssemos ter acesso a algo que só ele tinha dentro. Por que ele está te moendo? Para que pessoas tenham acesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por que ele está moendo a sua família? Para que pessoas tenham acesso. Por que ele está moendo a sua honra? Para que pessoas tivessem acesso. Posso te fazer uma pergunta? Se esse copo fosse Jesus, não precisa provar agora não. Se esse copo fosse Jesus, e era a unção dele que tinha acabado de cair aqui, o que você faria? A unção é para alguns? Sim ou não? Ela só é para quem precisa. Sabe por que você não levanta do seu lugar? Porque você acha que não merece. Mas ele foi moído para que essa unção você levasse para sua casa hoje, como motivo de cura para algo que você está precisando. Às vezes Deus permite que alguns sejam moídos para que outros sejam curados. Às vezes Deus permite que alguém, eu não sei, sabe, algumas pessoas podem ter entrado com doenças muito irreversíveis, doenças que o diagnóstico sejam de morte. E aí Deus me dá um acesso durante
durante um culto, para que eu leve para mim o que foi moído nele. Glória a Deus. Ninguém vai entender quando você chegar em casa com um cheirão, com um cheirão de unção desse tamanho. Mas talvez a mensagem que eu queria que você saísse com essa unção era de dizer assim: alguém foi moído para que eu recebesse essa unção sobre a minha vida. Amém. Hoje eu fui orar para uma empresa. Alguns irmãos da nossa igreja que prosperaram muito. E essa família prosperou antes de eu começar essa nova igreja. Quando eu era pastor deles, muito antes, eles já tinham prosperado. Quem está me ouvindo, diga amém. E aí eu fui orar pela empresa dela. Eu nem sei qual é o número daquela loja que eles abriram. Não sei quantas. Mas ela me disse assim: nós já abrimos, se eu não me engano, 3 e o pastor nunca veio orar. Por que o Senhor só veio orar nessa? E aí na hora que eu estava orando, você está me ouvindo? Diga amém. Na hora que eu estava orando, começou uma presença de Deus ser derramada sobre a empresa, que os funcionários tudo começou a chorar, e Deus começou a me dar palavra de conhecimento ali, e foi um mover tremendo. E ela me perguntou: oh meu Deus, aleluia. E ela me perguntou: por que o Senhor nunca veio orar aqui? E eu disse para ela: porque eu era grande demais. Eu vivia em mansões, viajava o mundo todo, ia ganhar prêmio, ganhar milhões com músicas que eu havia composto, que eu havia feito. Eu era grande demais para vir aqui. E ela disse: por que você está aqui agora? Eu falei: porque Deus me quebrou. E quando a gente é quebrado, a gente para de querer os lugares onde tem multidão. E a gente começa a querer soltar o azeite para quem estiver por perto. Deus não está te quebrando para te humilhar. Deus está te quebrando para que pessoas que nunca tiveram acesso a você possam começar a ter. Deus está quebrando você e eu, para que o Evangelho nos transforme e a gente descubra que a melhor parte do Evangelho não é ganhar, mas sim perder. Amém. Alguns anos atrás eu jamais viria nessa igreja. Eu jamais pisaria nessa cidade, porque estava grande demais. Quando o seu pastor foi lá na inauguração da minha igreja, no primeiro culto, ele veio falar: quanto que seria para você ir na minha igreja? Eu falei: nada. Eu não tenho nem coragem. E por quê? Porque eu estou quebrado. E depois que eu fui quebrado, eu descobri que a minha unção é muito maior do que quando eu vivia no palácio. Porque nós não seremos calculados pelos troféus, pelas conquistas, nem pelas vitórias. Amém. Nós seremos calculados pelas tantas as vezes que fomos quebrados e a gente ainda estava de pé dizendo assim: eu ainda confio no Senhor. E se você perder tudo, eu ainda confio no Senhor. E se desmoronar tudo, eu ainda confio no Senhor. E se eu for despejado, eu ainda confio no Senhor. E se você perder toda a esperança, ainda assim eu confio totalmente no Senhor. Depois desse texto, a minha oração tem sido: me perdoe por ter reclamado. Se o Senhor quer me desconstruir, faça isso quantas vezes o Senhor achar necessário, para que eu não me perca no sucesso da vida, para que eu não me perca nas vezes que eu estou construindo situações que não fazem parte do reino. Eu posso andar em carro bom, eu posso morar em lugares incríveis, eu só não posso perder a simplicidade do Evangelho.
Uma boa parte de vocês, talvez poucos, ainda vivem na mesma casa que nasceram. Poucos. Mas você já parou para pensar que a sua vida daria um up muito grande de gratidão se você visitasse o lugar que você nasceu? Sabe por que os seus filhos vivem melhor do que você? Porque você foi quebrado. Uma geração é quebrada para que a outra viva uma coisa melhor. E não se engane, Deus também vai quebrar os seus filhos para que os seus netos vivam algo maior do que eles estão vivendo. E no final de tudo, o lindo de todo o processo do cristianismo é quando os nossos netos e os filhos procurarem a gente e perguntar, dizer: papai, mamãe, vovó, eu não estou aguentando. Aí você pega na mão dele e fala assim: vai dar certo. Mamãe, você não sabe como eu estou sofrendo. Eu já sofri, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Eu conheço um Deus que visita desertos. Eu conheço um Deus que desce em vales. Eu conheço um Deus que ressuscita exércitos onde ninguém imagina. Eu não vim aqui só para parabenizar vocês pelos 10 anos. Eu vim aqui para dizer que ser quebrado é muito bom. Amém. Quando nós somos quebrados pelo Senhor. No final de tudo, a gente é quebrado só para sair um vaso novo. Você lembra da casa do oleiro? Deus leva o profeta para a casa do oleiro. A primeira coisa que ele tem que fazer é descer até a casa, porque casas de propósito não ficam nos lugares altos, mas sim nos lugares baixos. Por isso às vezes Deus nos desce. Aí o profeta vai lá e vê o oleiro fazendo barro, e de repente o barro desmancha. Você já leu esse texto várias vezes. Muitas pessoas falam do que tinham naquele texto, mas eu posso te falar o que não tinha naquele texto: lata de lixo. Nesse texto não tem o oleiro pegando o vaso que quebrou e jogando fora e falando: agora eu vou usar outro. Nesse vaso tem o oleiro que representa Deus, pegando o que foi desmontado e começando de novo a fazer um vaso novo. Ser quebrado é a única oportunidade que nós vamos ter de fazer em nós um vaso novo. Então eu termino dizendo: Deus não está te quebrando, Ele só quer fazer um vaso novo. Aleluia! Meu Deus! Ele só está fazendo nascer um vaso novo. Vai do início dessa canção. Eu quero ser. Você lembra disso? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha quero ser um vaso novo,
Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Ele mais forte. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer assim: agora eu estou entendendo por que eu estou vivendo essa fase. Não é sobre o que Ele quebra, é sobre o novo que virá. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você não faz ideia. Eu vou voltar irreconhecível, numa nova unção, numa nova graça, numa nova estrutura. Você crê nisso? Me ouça, e eu quero terminar. Ontem, essa semana, minha esposa contou algo que me chamou muita atenção. Nós estávamos no culto, e nesse culto Deus não permitiu que nós entregássemos a oferta para o culto. Deus falou assim no meu coração: pague o aluguel de quem está atrasado. Deus começou a falar para abençoar a igreja. E aí eu pedi para que ficasse de pé as pessoas que estavam passando uma grande prova. E aí levantou uma mulher aqui, um rapaz aqui. Eu olhei para minha esposa. Nós estávamos ofertando muito aquela semana porque a igreja está nascendo. Eu disse para ela: amor, sai aí e dá R$200, faz um pique de R$200 para essa mulher e um de R$200 para aquela outra pessoa. Eu quero ajudar. E a igreja toda ajudando. Aí a minha esposa, ela saiu, abriu o aplicativo, devagarzinho ela foi, porque ela queria ver o que tinha na conta. Quando ela abriu o aplicativo, tinha R$365. Ela falou: meu Deus, 200 mais 200 dá 400. Eu não tenho 400 na conta. Mas ela falou assim: eu vou obedecer a palavra do meu sacerdote e do profeta da minha vida. E ela foi. Quando ela chegou na primeira moça, veio uma irmã na frente dela e falou assim: nem ouse. Ela falou: o quê? Nem ouse ofertar, porque quem vai ofertar na vida dessa mulher sou eu. Aleluia. Aí ela falou: ó, vou dar 200 para outra, vai sobrar 100 e pouco. Ela foi na outra, já emocionada. Quando chegou na outra, veio um rapaz e falou: você nem se atreva, quem vai ofertar na vida dessa família sou eu. Ela falou: meu Deus, gente. E ela voltou. E aí ela foi contar o testemunho para uma irmã da igreja. Falou: você não sabe o que aconteceu agora. O pastor Davi falou para eu ofertar 200 numa, 200 na outra. Eu abri o aplicativo, tinha R$365. Quando eu fui ofertar numa, a moça veio, atravessou e falou: eu te oferto. Fui atravessar, não, a outra atravessou e disse que outra oferta. Aí, não, eu vou te mostrar para você saber que eu estou falando a verdade. Quando ela abre o aplicativo, tinha R$680 na conta. Quando ela saiu, tinha 365. Quando ela voltou, tinha 6. Ela não sabe de onde veio, mas a conta saiu de 300 para 680. Ela disse: meu amor, o que foi isso? Eu disse: Deus nunca multiplicou oferta. Deus só multiplica obediência. Alguns anos atrás, estava eu e o Pedro, nós estávamos em Balneário de Camboriú, numa vida de luxo, andando no iate. Deus deu uma palavra para o Pedro. O capitão que pilotava o iate perguntou para o Pedro, falou: como que eu faço para prosperar igual vocês prosperam? Aí o Pedro disse: não tem como prosperar se você não for um dizimista. Porque aquele que dizima, primeira coisa, ele está mostrando que não é avarento. Segundo, que ele